Mas eu. Pega Sisu. Bota classificação fantasma. Tira classificação fantasma. Mas é mais seguro e transparente. Tira classificação fantasma. Mas é assim todo ano. Tira classificação fantasma. Agora pendura. Pega Sisu. Prorroga 5 dias. Apanha Sisu. Pendura Sisu. Pega Sisu. Bota classificação fantasma. Fala galera, tudo certo? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Fredão e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tudo que pode acontecer nesse último dia do Sisu. Tomara que seja o último dia, né? Da última vez que eu fiz uma live no Instagram falando que era o último dia, que prorrogaram por mais 5 dias. Bom, mas antes de falar propriamente sobre esse último dia do Sisu, eu quero trazer uma breve retrospectiva sobre tudo que vem acontecendo desde janeiro, né, quando ocorreram as primeiras provas do Enem 2020, com a aplicação do Enem impresso. Desde então, tem se falado muito sobre queda nas notas de corte, né, que, por conta de uma abstenção altíssima de 50% no Enem impresso, acho que foi cerca de 70% no Enem digital, você teria as notas de corte muito mais baixas esse ano. E desde a primeira entrevista que eu dei, né, falando sobre isso, sobre esse lance se eu esperava uma queda nessas notas de corte, eu comentei que tem muitos fatores, né, que vão além da pandemia, além da abstenção, né? Você tem, por exemplo, a teoria de resposta ao item, ela pode causar uma queda nas notas se você tiver um patamar de notas consideravelmente mais baixos para um mesmo nível de acertos, que foi o que de certa maneira aconteceu do Enem 2018 para o Enem 2019, né? Quando você compara os mesmos patamares de acerto do Enem 2018 para o Enem 2019, você observa quedas nos 4 componentes. Linguagens, matemática, natureza e humanas, eu publiquei tabelas a respeito disso lá no meu Instagram, inclusive. E você também vê isso, de certa maneira, sendo refletido nas notas de corte. As notas de corte caíram muito do Sisu 2019, que era referente ao Enem 2018, para o Sisu 2020, que era referente ao Enem 2019. Então, são muitos fatores que podem acabar repercutindo, né, nessa nota de corte. Eu não acreditava, especialmente para cursos muito concorridos como medicina, em que você tem uma proximidade muito grande entre candidatos que estão sendo aprovados e candidatos que estão próximos ali das vagas, eu não acreditava em grandes cortes, tá? Porque isso depende de muitos fatores que vão muito além das abstenções. Eis que vieram as notas do Enem 2020, tanto para o impresso, quanto para a reaplicação, quanto para o Enem digital. E depois de muito custo, né, para a gente conseguir acessar o sistema e ver a nossa nota, foi inclusive o que aconteceu comigo, o INEP começou a divulgar as notas às 18 horas de um dia, eu só consegui ver por volta de 1h30 do dia seguinte, e eu fiz a aplicação digital, começaram a aparecer algumas coisas meio estranhas, assim. No dia anterior, tinham divulgado que a nota máxima da matemática tinha sido 975, e alguns alunos até brincaram, Fredão, você não está conseguindo ver, mas você já sabe sua nota, né, porque você ficou com 975. E eu falei, pior que não, porque como são aplicações diferentes, pode ser que as notas máximas também sejam diferentes dependendo da teoria de resposta ao item. E quando eu consegui abrir, no dia seguinte, eu tinha tirado 945,8. Por um instante eu até pensei assim, será que eu viajei, eu marquei algum gabarito errado e tal. Só que depois eu tive contato com outros 2 professores que eu já tinha contato, um de Goiânia e um do Rio de Janeiro. Ambos também tinham feito a prova do Enem digital para começar a conhecer um pouco melhor o modelo. Ambos tinham fechado a prova, tinham acertado todas as questões. Teve uma anulada, né? Então alguns vão falar que foi 44, outros que foram 45 acertos. Mas enfim, nós 3 fechamos a prova e os 2 vieram me perguntar se a minha nota tinha sido 945,8. Então, é altamente improvável que nós 3 tenhamos marcado alguma coisa errada igual e, enfim, tenhamos sido prejudicados por essa nota. E isso já foi um ponto meio discutível, assim, né? Como é que você limita uma nota máxima na matemática 945,8 numa prova e numa outra prova 975? De certa forma, o instrumento que me avaliou no digital não me permitiu mostrar que eu tinha uma proficiência mais alta do que o 945,8, sendo que eu já tinha mostrado isso em todos os 6 anos anteriores, porque as minhas notas foram 973,6, 994,9, 990,5, 987, 984, alguma coisa, e no ano que eu gabaritei a primeira vez, 985,5. Então, como é que o sistema me limita a uma nota 945,8,
né? E a minha crítica não é nem, o digital foi mais fácil, então você teria que acertar mais para poder chegar no mesmo patamar do impresso. Beleza, mas o que seria acertar mais do que 45 itens? Eu não tinha mais item para poder acertar para provar que eu poderia chegar num patamar mais alto. Então começaram a surgir muitas dúvidas, né? Será que os alunos do digital foram prejudicados? Será que os alunos da reaplicação foram prejudicados? E outra, começaram a surgir muitas especulações a respeito das notas, porque começaram a aparecer candidatos que estavam com as médias muito altas, né? Médias 800, 800 e pouco, média aritmético, que talvez não fosse tão comum em outros anos, e começaram a fazer listas extraoficiais nas universidades para poder classificar a galera já antes do SISU, para saber em que posição que essas pessoas estavam. E começaram a surgir notas de corte que estavam 20, 30, às vezes até mais do que 30 pontos, mais altas do que o SISU 2020. Né? O que era meio estranho, assim. E quando eu publiquei nos stories, né, pedindo para a galera comentar se eles estavam participando dessas listas extraoficiais e em quantas eles estavam participando, alguns alunos relataram assim: eu estou participando em todas. Ou eu participei em pelo menos 10 listas. E é óbvio que isso inflaria muito a nota. Então estava todo mundo meio perdido sobre o que esperar das notas de corte no SISU, né? Porque as notas foram divulgadas do Enem e aí teve um período até que se iniciasse lá o SISU. Então qual foi a iniciativa que eu tomei? Eu apliquei um formulário, né, pedindo para os alunos, né, do país inteiro para que eles se movimentassem para me mandar essas notas, tanto a quantidade de acertos deles quanto as notas deles em cada componente, para que eu pudesse tentar avaliar um pouco do que tinha acontecido de fato com essas notas, né, antes de começar o SISU. E com esse formulário eu tinha dois objetivos muito claros para mim. Eu queria, primeiro, gerar uma tabela, como eu já tinha divulgado a tabela dos microdados do Enem 2018 e do Enem 2019, para ver o comportamento da TRI dentro de determinados patamares de acerto para cada um dos componentes. E uma outra era tentar avaliar se ocorreu de fato uma discrepância ali, né, entre o digital, reaplicação e o Enem impresso. E o resultado desse formulário foi sensacional, foram mais de 4.000 respostas, algumas estavam duplicadas, pessoas que enviaram 2 vezes, tinham algumas inconsistências nos dados que eu tive que dar uma limpada lá, mas enfim, foram aproximadamente 4.000 respostas, só que dessas, acho que 3.839 eram do Enem impresso e cerca de 60 do digital e cerca de 110 da reaplicação. Então essa comparação entre o Enem digital, reaplicação impressa, ela ficou meio prejudicada, porque o volume de notas que eu recebi dessas não foi das mais altas. Mas deu para a gente tentar entender um pouco como que tinha sido o comportamento da TRI, pelo menos tomando como base o impresso, né? E o que aconteceu com relação ao ano anterior foi matemática para o mesmo patamar de acerto. A gente teve quedas acentuadas até, linguagens, a gente teve aumentos acentuados, natureza, uma queda discreta, humanas, um aumento discreto. Ou seja, aparentemente as coisas meio que tinham se equilibrado. E na época, até como a galera estava muito alucinada falando em aumentos de 20, 30 pontos e tal, eu fiz uma análise no meu Instagram que foi bem simplória. Eu falei isso numa live logo depois que eu divulguei esses dados. Eu peguei para mesmos patamares de acerto, por exemplo, o aluno que acertou 35 na matemática, 35 em linguagens, 35 em humanas, 35 em natureza. Quanto que ele teria tirado em média no Enem 2019 e quanto que ele tirou em média no Enem 2020? E fazendo só essa análise, você tinha um aumento ali aproximadamente 2 pontos na média, tá, geral, para esse Enem com relação ao Enem anterior. E na época eu falei que, bom, se isso tivesse sido o comportamento, mas existem várias outras variáveis que a gente tem que levar em consideração, mas se esse tivesse sido o comportamento, então a gente pode esperar um aumento, mas um aumento não de 20 ou 30 pontos, um aumento de cerca de 2 pontos, que era o que os dados estavam mostrando. Só que, lógico, tinham vários outros fatores. Apesar de você ter uma queda na matemática, você teve uma quantidade de candidatos acertando mais itens na matemática também, e isso deveria ser levado em conta. Ao pé em que, em linguagens, você teve um aumento muito grande, mas as pessoas não acertaram tanto a menos, né? Então, a redação, a gente também não tinha como saber muito bem o impacto naquele momento. Então, depois dessa primeira análise um pouco mais superficial, eu tentei correr atrás de mais informações. Então, eu coletei as notas dos nossos alunos do Pódium, né, que é o colégio que eu trabalho, que eu coordeno aqui em Brasília, do terceiro ano, e comparei com os alunos do terceiro ano do ano passado e observei que estava ocorrendo um aumento ali de aproximadamente 2 pontos percentuais, e conversei com o Ademar, tá, que é um dos diretores lá do SAS. É um cara que eu respeito muito, que é um cara que sabe muito sobre Enem, sobre a teoria de resposta ao item, sobre o SISU também. E ele falou que ele vinha observando um aumento aproximadamente ali de 0,8 a 1,5 pontos percentuais
nas notas dos alunos, né, dos colégios parceiros com relação ao que tinha acontecido no ano anterior. E, querendo ou não, esses colégios geralmente são colégios de ponta, né? O Podium, por exemplo, é o que tem hoje o melhor resultado no Enem aqui em Brasília. Então, essa galera está concorrendo nesses cursos de ponta, né? Nesses cursos muito concorridos. Então, se a gente jogasse essa nova estimativa de um aumento de 0,8%, algo em torno de 1,5% nas médias, isso se refletiria num aumento das médias em torno ali de 10 pontos, tá? Mas conversando com a Ademar, ele falou que ele acreditava num aumento próximo disso, mas que ele não acharia que os cortes chegariam ao que foi o corte do SISU 2019. Porque, como eu já comentei aqui no vídeo, de 2019 para 2018 teve uma queda para medicina em ampla concorrência em média de 12 pontos, tá? Do SISU 2019 para o SISU 2020. Então ele não acreditava que ocorresse um aumento desses mesmos 12 pontos em média, tá? Assim como eu também não acreditava, eu não via, enfim, dados suficientes que pudessem comprovar que fosse ocorrer um aumento e que chegasse no que foi o que aconteceu lá no SISU 2019. Até que chegou o SISU, vieram as primeiras prévias do SISU e as notas de corte estavam altíssimas, especialmente nesses cursos de altíssima concorrência. O que era natural por conta da classificação fantasma. Se você tem candidatos que têm notas muito altas e que estão classificados na primeira opção dentro das vagas e eles também vão ser classificados na sua segunda opção, é lógico que isso vai inflar as notas de corte. Tá? Tem vários exemplos. Tem um candidato que estava em terceiro lugar na USP, que era ao mesmo tempo o segundo lugar na UFMG. Tem outro candidato que era o quarto lugar na USP e era o primeiro lugar na ESCS. Então, esses candidatos, eles na verdade, eles não deveriam estar concorrendo nas duas opções se a primeira opção dele já estava sendo satisfeita e era o que ele realmente queria. Então, o que aconteceu foi, as primeiras prévias vieram altíssimas por conta dessa classificação fantasma, que já vinha sendo criticada antes mesmo de começar o SISU. Depois, veio a segunda prévia, muita gente achou que poderia estabilizar e tal, mas não é isso que acontece no SISU. O SISU ele sempre tem a mesma característica, ele é um sistema que da primeira vez as pessoas vão colocar nas suas faculdades de interesse, no que elas mais querem, e depois esse sistema que está em total desequilíbrio, porque as pessoas começam a ver, pô, essa minha nota não vai dar aqui. Começam a migrar para outros cursos e aí o sistema aos poucos vai entrando no equilíbrio. Então muita gente estranhou o fato de todas as notas de corte estarem aumentando, mas é natural. Candidatos que estão querendo, por exemplo, USP, mas que estão fora das vagas, com notas altíssimas, se eles migram para outro lugar, eles aumentam a nota de corte do outro lugar, mantendo a nota de corte da USP, porque eles não estavam influenciando aqui. Então é natural que nesse sistema você comece com um desequilíbrio muito alto e que à medida que o tempo vá passando, você vai entrando num determinado equilíbrio. Então quem me acompanhou lá pelo Instagram viu eu falando bastante disso, né? Na medicina ampla a gente teve da primeira para a segunda prévia um aumento médio de 5 pontos, depois da segunda para a terceira prévia um aumento de 1,5 ponto, e da terceira para a quarta, que já deveria ser o resultado, a gente teve um aumento médio aí, acho que de 0,5 ponto, algo mais ou menos nessa linha. E apesar de eu falar muito aqui de medicina, ampla concorrência e tal, eu venho fazendo várias outras análises lá no meu Instagram também, e essa tendência de estabilização, ela ocorre para todos os cursos, não é uma regra só para medicina. Inclusive para todos os cursos e para todas as cotas que têm mais vagas. Eu não vou falar em principais cotas, mas as cotas que têm mais vagas, né, que são a L1, L2, L5 e a L6. É uma tendência que é natural do sistema entrando no equilíbrio, né? Inclusive, da quinta para a sexta prévia, em que ainda tinha classificação fantasma nas duas, ocorreu uma tendência de queda na medicina. As notas de corte da medicina, em média, caíram 0,15, porque o sistema já tinha encontrado o seu equilíbrio. E aí a gente chegou na sétima prévia, tá? Eu tô gravando esse vídeo, né, no final do dia em que a gente teve a sétima prévia, então vocês vão assistir esse vídeo no último dia do SISU, que já vai ter saído a nossa oitava prévia. E o que aconteceu da sexta prévia para a sétima prévia foi uma queda, lógico, esperada, porque sumiu a classificação fantasma, né? E aí, o que eu sei que vocês estão se perguntando agora, e eu no momento em que eu estou gravando ainda não tive acesso à oitava prévia, eu vou ter daqui a pouco. E depois, quando eu for gravar a continuação desse vídeo, eu já vou gravar com a oitava prévia em mãos. Mas o que aconteceu da sexta prévia para a sétima prévia foi uma queda e despencou as notas médias. Em medicina, ocorreu uma queda média de cerca de, acho que 4 pontos para ampla concorrência. Para a modalidade de cota, seguiu mais ou menos a mesma linha. Para algumas engenharias, essa queda nas notas da sexta prévia com classificação fantasma para a sétima sem classificação fantasma chegou a 15 pontos em média de queda. É óbvio que você vai ter uma ou outra universidade que talvez até tenha aumentado,
porque muita gente pode ter migrado para ela e mesmo com os fantasmas desaparecendo, aquilo foi compensado e aumentou um pouquinho a nota. Mas, no geral, a tendência é generalizada de queda. Eu falei sobre isso numa live que eu fiz lá no Instagram logo que saíram as notas lá da 7ª prévia. Foi uma live que eu fiz na madrugada lá. Então, essa tendência de queda era esperada com o sumiço dos fantasmas. Só que agora, e aí a gente chega nesse ponto principal desse vídeo, eu vou trazer alguns dados lá no iPad para poder mostrar para vocês, agora a gente tem um novo problema. Por quê? A gente veio de uma situação em que as 6 primeiras prévias tinham a classificação fantasma. Começou um sistema que estava totalmente desequilibrado, ele começa a entrar no equilíbrio, começam essas flutuações a ficarem cada vez menores, aí surge uma classificação, aliás, deixa de existir uma classificação fantasma e as notas despencam. Então, qual é a tendência natural, ou qual deveria ser a tendência natural para esse último dia do SISU? É de candidatos que estavam concorrendo a uma medicina em grandes capitais, por exemplo, ou para direito em grandes capitais, começarem a migrar ou para universidades que fossem menos visadas e fora das capitais, ou até mesmo para outros cursos, né? A galera da medicina migrando para enfermagem, para farmácia e tal, e aumentando as notas de corte dessas, ou de universidades menos visadas, enquanto que as notas de corte dessas universidades mais visadas se mantinham mais ou menos estável, tá? Essa era a tendência natural, só que agora a gente não tem como saber por quê. E é isso que é tão complicado para a gente tomar essa decisão, e aí daqui a pouco eu vou trazer aqui no iPad para vocês alguns dados de anos anteriores para que a gente possa tentar analisar o que seria o normal. Mas já antecipando que esse ano está muito atípico, por quê? A gente vem de um cenário que estava totalmente desestabilizado, inclusive por conta da classificação fantasma, ele foi tendo uma tendência de estabilização, convergindo ali para as notas de concorrência, só que da 6ª para a 7ª prévia a classificação fantasma sumiu. Se a classificação fantasma sumiu, as notas de corte despencam. Se as notas de corte despencam, pode ser que aquele candidato que já tinha migrado para uma universidade menos visada ou uma nota de corte mais baixa, ele se anime a voltar para aquela universidade que tem uma nota de corte mais alta. Então pode ser que aconteça o contrário do que vinha acontecendo nos outros anos nessas últimas prévias. E por isso é tão complicado a gente tomar essa decisão nesse momento, por conta da existência da classificação fantasma durante as 6 primeiras prévias, né, desse SISU. Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns dados dos anos anteriores, tá, para que vocês possam ver com calma o que é o normal de acontecer nessas últimas prévias, para quem sabe, né, isso possa ajudar vocês a tomar as melhores decisões aí nesse último dia do SISU, apesar dos apesares. Bom, galera, vou começar mostrando para vocês, tá, essa questão que eu comentei dessa tendência de estabilidade, né, para a gente tentar entender o que deve acontecer, né, dessa nossa última prévia para o resultado. E para isso eu selecionei algumas modalidades, tá, de ampla concorrência de cotas L1, L2, L5 e L6, são as que têm normalmente mais vagas, para alguns cursos, tá? Cursos que tenham uma quantidade razoável de universidades, né, ofertando aquele curso. Então, por exemplo, aqui eu peguei administração. De ampla concorrência, você tem 183 universidades ofertando, de cotas L1, 128, cotas L2, 132 e assim por diante, tá? Porque daí a gente consegue trabalhar em média aqui de uma maneira legal. Então, por exemplo, administração, ampla concorrência. Tá? O que estava acontecendo com a administração lá do primeiro dia até essa nossa última prévia? Esse delta eu calculei a média das notas de corte no primeiro dia para todos esses 183 cursos de administração ofertados no SISU. E depois eu calculei a média de todos esses 183 cursos no segundo dia. Então, esse delta min 21 é o quanto que aumentou em média a nota de corte, tá? Quando eu falo em média, a média das notas de corte. Então, enquanto que aumentou em média essas notas de corte do primeiro para o segundo dia. Delta 3,2 é o quanto que aumentou do segundo para o terceiro, aqui do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo, que foi quando sumiu a classificação fantasma. Então é importante a gente notar que daqui para cá a gente vai ter uma quebra na lógica da nossa classificação, tá? E depois da 7ª para a 8ª, que é o que aconteceu de ontem para hoje, beleza? Bom, então em administração, o que aconteceu? Começou com notas de corte, né? Normalmente altas, porque já estava rolando a classificação fantasma. Do primeiro para o segundo dia aumentaram 23,9 pontos em média, então um aumento gigantesco. Depois aumentou em média 10 pontos, depois 5,9, depois 1,2, depois 0.
Ou seja, isso aqui mostra aquela ideia que eu comentei, que o sistema começa totalmente desequilibrado e aos poucos ele vai aumentando, mas aumentando cada vez menos e por vezes até sofrendo algumas reduções, que vocês vão ver alguns negativos por aqui. Beleza? E aí o que aconteceu dessa prévia para essa, da sexta para a sétima, e por que teve essa queda? Por conta da classificação fantasma. Então, sempre bom a gente lembrar, né, qual que é a diferença, porque teve muita gente que ainda não entendeu, muita gente achando que ainda tinha classificação fantasma rolando, então é bom eu desenhar isso aqui para vocês. Então, como é que funcionava com a classificação fantasma? Digamos que na sua primeira opção você estava em segundo lugar de 15 vagas. Beleza? Então, essa sua primeira opção ela está sendo satisfeita. Então, o que deveria acontecer é que na sua segunda opção, por mais que você estivesse dentro das vagas, isso daqui não fosse contabilizado, né? Isso aqui não era para ser considerado, tá? Então, não considerado. Só que com a classificação fantasma, o que estava acontecendo era pessoas classificadas na primeira opção também estavam sendo classificadas e potencialmente ocupando uma vaga na sua segunda opção. Porque, em geral, as pessoas vão colocar na primeira opção um curso que é um pouco mais difícil, que ela deseja um pouco mais, e na segunda opção um curso que, teoricamente, vai ter nota de corte menor, vai ser mais tranquilo. Então, se ela está ocupando vaga aqui, provavelmente ela vai ocupar aqui também. Foram aqueles casos que eu citei anteriormente aqui no vídeo. Então, uma pessoa que estava em segundo de 15 vagas poderia também estar ocupando a terceira posição de 40 vagas no seu curso, de segunda opção. Então, ela estava ocupando duas posições ali. E isso desapareceu depois que sumiu a classificação fantasma. Então, o que passou a acontecer agora é, se o candidato está aprovado na sua primeira opção, dentro das vagas, o sistema não olha para a sua segunda opção. Beleza? Se o candidato não está aprovado na primeira opção e nem na segunda opção, se ele está fora das vagas nas duas opções, então ele gera uma classificação para essa e gera uma classificação para essa também. Por exemplo, pode ser que ele gere aqui 30º de 15 vagas, pode ser que você esteja na posição 40 de 32 vagas, né? E isso vai te ajudar a definir, inclusive, qual lista de espera que você vai querer concorrer depois, porque se você estiver mais próximo, provavelmente você vai escolher aquela lista de espera, já que no caso de você não ser aprovado em nenhuma das duas opções, você pode escolher em qual das duas, mas você tem que escolher apenas uma, em qual das duas que você vai querer concorrer na lista de espera. Tá? E o que tem muita gente ainda criticando da classificação fantasma é quando o candidato não está classificado na primeira opção, mas está dentro das vagas na segunda opção. Tá? Que é o meu caso, por exemplo. Eu marquei ESCS para poder testar o sistema, eu estava em 800 alguma coisa, 815 de 48 vagas, e marquei um outro curso de matemática numa outra universidade em que eu estava em primeiro de 35 vagas. E tem muita gente criticando esse cenário, porque o que está acontecendo aqui é, eu estou ocupando essa vaga e, ao mesmo tempo, eu estou sendo classificado aqui e meio que inflando essa classificação da minha primeira opção. Tá? Não existe aqui algo que vai satisfazer 100% das pessoas, 100% vai ficar feliz com isso, mas eu vou falar a minha opinião. Isso daqui eu acho razoável. Por que eu acho razoável? Porque se a sua primeira opção não foi satisfeita, então eu acho justo que você tenha uma noção do quão próximo você está do corte em termos de posição, e não só em questão de diferença em pontos, né? Porque imagina que o sistema não gerasse essa classificação para mim, porque eu fui aprovado na minha segunda opção. E aí, digamos que eu marquei lá o FMG e ESCS. Aí beleza, ESCS eu estou garantido, digamos que eu estou lá em primeiro de 48 vagas, e na UFMG eu só vejo isso aqui, ó. A nota de corte é 817, a minha nota é 816. Tá? Como é que eu vou saber quantas pessoas tem na minha frente para saber até que ponto vale a pena eu arriscar a UFMG? Porque esse um ponto podem ser 10 pessoas ou podem ser 50 pessoas. Então, pode ser que essa aqui sendo a nota de corte, eu com 816 esteja na posição, sei lá, 170 de 160 vagas. Então, talvez para mim, se o meu sonho for o FMG, valha a pena eu nem marcar ESCS na minha segunda opção, porque se eu não marcar ESCS na segunda opção, eu posso arriscar uma UFMG e arriscar ficar na lista de espera e ser aprovado lá no UFMG. Então, eu acho essa classificação que é gerada na primeira opção, quando o candidato está aprovado na sua segunda opção, eu acho ela bem razoável, porque
a primeira opção daquele candidato ainda não foi satisfeita. Então, eu, Fredão, e não é uma opinião que é um consenso, tá? Outras pessoas vão falar outras coisas a respeito disso, mas eu, Fredão, acho que é razoável, tá? Ser gerada essa classificação para que o candidato possa decidir se ele vai permanecer nessa primeira opção, que é a que ele realmente deseja, em tese, né? Ou não, ok? Bom, então dito isto, tá? Vamos voltar aqui. Então, o que aconteceu foi isso. A dupla classificação deixou de existir, né, essa classificação fantasma, e aí você teve quedas bruscas aqui, né, em qualquer cenário que você olhe. Se você quiser olhar, por exemplo, arquitetura e urbanismo para a cota L5, começou aumentando 6, depois aumentou 3, depois aumentou 0,7, depois começou a cair, começou a ter uma quedinha aqui, e aqui despencou 6 pontos. Né? E agora, nessa última prévia, a gente já tem um aumento médio de 1,1. Então, de qualquer maneira que você olhe para esses dados aqui, você vai ter as mesmas tendências, né? Que é o que eu já vinha explicando lá no meu Insta, usando como referência a medicina em ampla concorrência. Na primeira prévia para a segunda, houve um aumento de 5 pontos, o que era esperado, apesar das notas de corte já terem começado altas. Depois aumentou só 1,5, depois 0,2, depois 0,4, depois inclusive caiu um pouco, depois caiu bastante, né, com o sumiço da classificação fantasma, e agora entrou em um aumento, mas um aumento pequeno. Então, se a gente olhar essas médias das médias que estão aqui em cima, ó, tá? Isso aqui eu peguei uma média de todas essas variações, para todos esses cursos que eu tinha selecionado. Então, começou com 9,39, depois diminuiu para 7,21, depois para 4,43, 1,95, 0,93. Teve uma queda grande quando sumiu a classificação fantasma e aqui aumentou só 0,71. Ou seja, qual é a previsão, ou o que a gente pode entender dessa movimentação desses números aqui? Que você vai ter, sim, aumentos, reduções, enfim, por questões regionais, por questões de migrações ali de candidatos que estavam tentando cursos mais concorridos e agora no último dia ficaram com medo e vão mudar para cursos menos concorridos, mas existe uma tendência de estabilidade que está sendo mostrada aqui. Então, eu não acredito em grandes variações, tá, dessa nota em média, tá, dessa última prévia que vocês estão tendo agora para o resultado final. Só que a única forma da gente ver isso é se a gente olhasse para os anos anteriores. E 2020 a gente não tem como conferir isso. Por quê? Em 2020 foi o contrário. Você começou com uma situação que não tinha classificação fantasma, e a partir daqui ela começou a aparecer. Então essas quedas generalizadas aqui que a gente teve, tá, nessa tabela, que foi uma tabela que eu já divulguei aqui algumas vezes, também lá no meu Instagram, a gente não sabe se houve um aumento ou uma queda, porque essa queda é a queda da classificação fantasma que sumiu lá na hora do resultado. Porque essa classificação fantasma ela só estava rolando nas prévias, mas no resultado ela sumiu. Então, essa queda é relativa mais ou menos a essa queda que a gente já observou aqui para a medicina, né? Foi inclusive mais ou menos a mesma pontuação que a gente já observou para a medicina quando sumiu a classificação fantasma, de algo próximo de 4 pontos. Então, a gente não tem como olhar para esses dados de 2020, mesmo que eu pegasse de outros cursos, tá? Então, eu busquei esses dados aqui de 2019, agradeço ao professor Ademar, que eu já citei aqui no vídeo, e quem elaborou uma tabela da qual eu extraí esses dados e reorganizei aqui foi o professor Fabrício Pires, tá? Do @Brício Pires. Então, agradeço, né, a gentileza, ele me permitiu a utilização desses dados aqui no vídeo. E em 2019 a gente não tinha classificação fantasma, tá? Só que essa tabela eu só tenho para medicina ampla concorrência, nessa época eu não coletava os dados tão extensivamente como eu comecei a fazer em 2020. Então, por essa tabela, o que a gente observa aqui são as variações, eu selecionei as 15 maiores variações e as 15 menores variações para a medicina ampla concorrência da última prévia para a chamada regular. Então, tirando essas 3 aqui, que são essas faculdades da Bahia, tá, que tiveram aumentos bem significativos, todos os outros, os aumentos ficaram ali na casa de 2 pontos aproximadamente, tá, para cada uma dessas universidades. Essas foram as que mais aumentaram em medicina ampla concorrência no SISU 2019, numa situação em que não havia classificação fantasma da última prévia para chamada regular. Beleza? E, por sua vez, essas universidades aqui foram as que apresentaram as maiores quedas, tá? Lá, também numa situação do SISU 2019, quando a gente não tinha esse lance da classificação fantasma. Beleza? Tem que tomar cuidado aqui, porque o UFAC, por exemplo, com essas notas altas aqui, provavelmente é porque eles tinham um sistema já de bonificação desde esse ano.
beleza? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui. Mas notem que as variações não são significativas, não são grandes, não são variações de, ah, meu Deus, será que vai aumentar 5 pontos? Será que vai aumentar 10 pontos da última prévia para a chamada regular? Em medicina, muito provavelmente não. Pode ser que em outros cursos, pontualmente, você tenha uma migração da galera da medicina para aquele outro curso, seja uma enfermagem, seja uma farmácia, seja uma biologia, enfim, e que você tenha isso sendo inflado ali, né? Mas é um inflado que uma galera que vai mudar de medicina para outros cursos no último dia provavelmente não pretende assumir aquela vaga, tá? Então, isso provavelmente não vai se converter em matrícula, então eu vou, mais pro finalzinho do vídeo, eu vou comentar um pouquinho mais a respeito disso, beleza? E eu até tenho outros dados aqui que eu tava pensando em nem mostrar, mas só para fugir um pouco desse lance da medicina. Em 2015, eu coletei, porque até então eu só coletava dados ou para medicina ou para a UNB, né? Já que eu sou professor aqui em Brasília. Então, esses dados foram coletados por mim lá no SISU 2015 e eles mostram aqui, dentro da UNB, quais foram os cursos que sofreram maiores aumentos do terceiro dia para a nota de corte e os que sofreram os menores aumentos, na verdade, as maiores quedas, tá? Ou menores aumentos, porque tem alguns aqui que aumentaram um pouquinho, da última prévia para nota de corte, beleza? Então, galera, para finalizar o nosso vídeo agora, deu para perceber que qualquer decisão que vocês vão tomar, né, nesse ano de 2021, nesse SISU 2021, com classificação fantasma, com pandemia, com abstenção recorde, com notas de corte altíssimas, enfim, qualquer decisão que vocês vão tomar agora, ela vai envolver riscos, né? E especialmente se você está concorrendo a cursos que têm pouquíssimas vagas, que é o que acontece na maioria das modalidades de cota. É muito difícil você fazer previsões para cursos que têm 3 ou 4 vagas. E é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Fredão, estou em quinto de 4 vagas. Fredão, estou em sexto de 3 vagas. Você acha que eu tenho chance? Qualquer previsão ela é muito complicada para quando você tem poucas vagas, porque pode ser que num ano você tenha 3 vagas e, sei lá, pode ser alguma modalidade de cota que a galera não conseguiu comprovar a documentação ou só colocou por algum motivo que a gente desconheça, enfim, ou colocou a cota errada e aí tenha rodado até, sei lá, o 12º da lista de espera e tal. E você olha aquilo e fala, pô, legal. Mas pode ser que esse ano as 3 pessoas que estejam concorrendo na tua cota, de fato queiram aquela cota e de fato consigam comprovar aquela cota e sabe-se lá, talvez a lista de espera nem rode, né? A gente não tem como saber para cursos com poucas vagas. Já para cursos com mais vagas, em linhas gerais, tá? Não tomem isso como uma verdade, né? Porque senão depois eu vou começar a receber várias cobranças aqui, mas o Fredão falou isso, o Fredão falou aquilo e tal. Minha orientação é sempre a mesma, pesquisem o que aconteceu nos últimos anos, tentem entender movimentações que aconteceram. Eu, por já acompanhar há algum tempo, empiricamente falando, e também com comprovação de alguns números, como eu mostrei lá no índice F, etc., em geral, se você hoje está dentro das vagas nesse último dia, existem 2 possibilidades. Ou vai sair o resultado da chamada regular e você vai ser aprovado, ou pode sair a chamada regular, pode ser que saia o resultado da chamada regular, você não esteja dentro das vagas, mas muito provavelmente essa galera que migrou da última prévia para o resultado e que ocupou vagas na tua frente, é uma galera que provavelmente não vai se reverter em matrículas, tá? Eu já vi isso acontecendo várias vezes, inclusive comigo, quando eu participava lá do SISU nas primeiras edições, para poder entender como é que o sistema funcionava. Então hoje, se você está dentro das vagas, a probabilidade, não é o evento certo, mas a probabilidade de que você seja aprovado, seja na chamada regular, seja na lista de espera, ela é altíssima, tá? Muito mais alta de você ser aprovado do que de você não ser aprovado. Se você está ali até cerca de 50% acima das vagas, eu ainda acho que você tem excelente chance. Tá? Por exemplo, se você está na posição 60 de 40 vagas e não ocorrer nenhuma grande modificação dessa prévia para o resultado, acredito sim que você tenha ainda boas chances. Isso vai depender das movimentações da lista de espera dos anos anteriores e ver o que vai acontecer nesse ano atípico, que é o ano de 2021. Se você está ali, talvez um pouco acima de 50%, mas até o dobro do número de vagas, para alguns cursos, tá? Especialmente cursos menos concorridos, cursos que essa galera acaba migrando de última hora, você também tem ótimas chances. Para cursos mais concorridos, uma medicina da vida, em alguns polos mais visados, não sei, talvez não rode tanto assim, você vai ter que analisar o que aconteceu em anos anteriores. Mas ainda assim, não desista, né? Analise o que aconteceu nos anos anteriores para poder tomar a sua decisão. Beleza? De novo, tá? Não tome isso como uma verdade universal, a gente está num ano muito diferente,
tudo que já aconteceu antes. Na verdade, esse é o 4º ano do SISU que ele funciona de forma diferente. Até 2018 era uma regra, 2019 mudou a regra, 2020 surgiu a classificação fantasma no meio, 2021 acabou a classificação fantasma no meio do processo. Então, assim, é um ano bem complicado, mas eu espero de verdade que essa sequência de vídeos, né, que eu venho postando aqui, as análises que eu tenho feito no Instagram, possam ter te ajudado a tomar as melhores decisões. E se for o caso, né, volte depois aqui para contar, vai ser um prazer saber que eu te ajudei de alguma forma a ser aprovado aí no curso do seu sonho, na universidade do seu sonho, né? Vai ser bem legal poder saber isso daí. Beleza? Então uma boa decisão a todos, uma boa sorte e nos vemos aqui no canal nos nossos próximos vídeos.